Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da Cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente. Aqui no Aprender a Comer da Rádio Observador, uma vez por semana respondemos a dúvidas de ouvintes. Podem enviar a sua para marianachaves@observador.pt e aqui receber os melhores conselhos para uma alimentação saudável. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Vamos responder a uma dúvida da nossa ouvinte, Joana. Perguntou uma coisa muito comum, também fiquei assim com um bocado com aquela sensação de, realmente... Já devíamos, se calhar, ter falado até disto, até porque já falamos de diabetes tipo 2 algumas vezes no Aprender a Comer. Exatamente. O que a Joana quer saber é se é possível que alguém venha a desenvolver esta doença, diabetes tipo 2, sem nunca ter abusado dos açúcares. Sem dúvida. Olha, uma ótima pergunta e é possível. É importante porque fica um bocadinho a ideia na população em geral que o diabetes tipo 2 só aparece porque se comeu açúcar, mas na verdade é uma mistura de vários fatores, em que a genética tem papel muito importante. Portanto, saber se pai, mãe, avós tiveram diabetes tipo 2 é um fator importante no rastreio. Por isso o médico de família tem aqui um papel tão importante neste rastreio. Depois, a resistência à insulina, que é uma coisa que se mede nas análises, é um fator de risco muito importante para se vir a ter diabetes tipo 2, independente de se comermos ou não açúcar todos os dias. Mas há mais fatores. Há a questão do ambiente onde nós vivemos, portanto, mesmo o nosso sono, o facto de termos um corpo mais inflamado, também o ganho de gordura corporal. Portanto, o açúcar não mais o abdominal, não é? E mais o abdominal, exatamente. Okay. Ou seja, se nós pensarmos no que é que vai ter aqui mais impacto, se tivermos uma gordura abdominal em excesso, visceral, não é? Aquela perímetro abdominal grande, que nós já falámos aqui até quais é que eram os cutoffs, os valores limites que podemos ter para não ser considerado em excesso, essa gordura abdominal é que vai aumentar esta resistência à insulina. E por isso este é o raciocínio, que é, se eu tenho gordura aumentada na zona abdominal, posso ter um aumento da resistência à insulina, ou seja, o meu pâncreas não vai funcionar da mesma maneira, sim, eu estou em riscos de poder desenvolver diabetes tipo 2. E a verdade é que não é preciso comer só doces para ter uma gordura abdominal aumentada, não é? Portanto, mesmo hidratos de carbono que não doces, como pão, bolachas, cereais refinados, podem provocar aqui respostas glicémicas fortes, constantes, e por vezes com impacto igual ou superior ao açúcar simples, portanto vai depender do alimento e não da pessoa. Mas se eu não como doces e até tenho glicémias estáveis, posso estar em risco na mesma, não é? Por causa dos outros fatores que falavas. Sim, por causa dos outros fatores que falava, portanto, realmente a genética aqui é muito importante. E realmente não é só os picos, nós conseguimos medir a nossa glicémia, essa glicémia estável que falavas, conseguimos medi-la numas análises, ou mesmo quem faz essa medição, normalmente são os diabéticos, pontualmente. Aquela picada no dedo. Exatamente. Mas quando nós medimos nas análises a média dos 3 meses anteriores, que é a hemoglobina glicada, ela reflete a média, não é? Então é muito importante porque ela sobe tanto com picos frequentes, como com uma glicémia basal mais alta persistente. Portanto, não é só comer o doce. É o padrão global. É a capacidade do corpo de estar a gerir aquela glicose ao longo do tempo. E isso sim é um fator de risco importante. E quais são os fatores de risco que muita gente me parece que ignora, não é? Sim, olha, portanto, a Sociedade Americana de Diabetes, ela chama a atenção para fatores de risco para a diabetes tipo 2, como a obesidade abdominal, que nós estávamos a falar, o sedentarismo, a idade, a hipertensão, a dislipidemia e, claro, a parte genética, a história familiar, os distúrbios do sono, por exemplo, a apneia do sono pode ser um risco. Também doenças como o síndrome dos ovários poliquísticos também é um fator de risco. A diabetes gestacional para as grávidas que tiveram é sempre um alerta porque é um fator de risco para voltar a ter diabetes. E não sei se as pessoas percebem, mas quando eu dizia aqui a idade, o envelhecimento por si só
tende a diminuir a resposta das células beta do nosso pâncreas e aumentar a resistência à insulina. Portanto, mesmo com uma alimentação certinha e saudável. É daí que vem aquela frase típica, mas eu sempre comi saudável, porque é que isto me foi acontecer a mim? Não é? São estes todos os fatores que têm que ser contabilizados e por isso um profissional de saúde deve tentar encontrar todos estes fatores para perceber se há risco real ou não. E então, em termos práticos, o que é que a Joana e quem nos ouve pode fazer para reduzir estes vários riscos que temos? Olha, então, até porque eu não percebi se seria para ela ou para familiares, isto é importante às vezes até para nós ajudarmos os nossos familiares, pais, avós. Portanto, peso e cintura não é estético, é saúde, que chamamos saúde metabólica. Há logo ali um fator de... Exatamente, que vai melhorar a resistência à insulina. Portanto, aqui o fator de risco é a resistência à insulina, logo eu tenho que controlar o perímetro abdominal. E claro que isso depois, por base, tem uma alimentação saudável, exercício físico, etc. Portanto, o exercício físico também entra aqui, o caminhar é importante, mas treino de força é chamado superpoder para gastar a glicose, porque o músculo é um grande consumidor de açúcar do sangue, portanto, treino mesmo, de força, era muito importante. O sono e o stress também, porque dormir mal e o stress crónico vão mexer com o apetite, com a inflamação e com a sensibilidade à insulina. Portanto, nós todos estes fatores acabam por ter com a sensibilidade à insulina, que nós queremos que seja alta. E depois sim, reduzir bebidas açucaradas e ultraprocessados, claro que sim, mas o foco não é demonizar o açúcar, é este equilíbrio energético de qualidade e estilo de vida saudável, não é? E depois, se houver outros fatores de risco, como história familiar, não é? Genética, o síndrome do ovário poliquístico, diabetes gestacional, hipertensão, não é? Vale mesmo a pena falar com o médico e pedir uma avaliação global e regular aqui, por exemplo, da glicémia. Nós já falamos até noutros episódios do aprender a comer de diabetes, é uma doença terrível, mas parece-me que também muito derivada das nossas escolhas, sim, continua com alta prevalência, não é? Sim, com muita prevalência em Portugal, sem dúvida, e portanto, como é uma doença que exige rastreio e nós conseguimos entender o nosso real risco e conseguimos atuar na altura em que temos risco, mas não temos doença. E por isso é tão importante termos conhecimento, não é? Sobre esta doença e o que é que podemos fazer. Olha, falámos em vários programas, se as pessoas quiserem voltar a ouvir para relembrar, porque não temos tempo sempre para falar de tudo no mesmo. Um deles chamava-se Diabetes, cortar tudo ou transformar. No outro era Sou diabético, que frutas devo evitar? E para desfazer mitos à volta do açúcar da fruta, vale a pena ouvir um programa que muitos ouvintes adoraram, que se chama Comer fruta antes da refeição não faz sentido. Eu lembro-me desse, foi. Muito bem, no próximo episódio vamos falar de quê, Mariana? Recorda-me. Olha, vamos falar de estarmos constipados, o que é que devemos pôr no prato. E é uma altura em que as viroses e as gripes estão aí em força. Temos tido também semanas muito frias, dias muito frios neste início de ano de 2026. É um programa para acompanhar aqui na Rádio Observador, às terças-feiras, o Aprender a Comer. Depois temos sempre esta edição extra, onde respondemos a dúvidas de ouvintes. Envie a sua para marianachaves@observador.pt e acompanhe-nos nas plataformas de podcast e também no nosso site observador.pt. Mariana, até para a semana. Até para a semana, Nelson. Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da Cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente.